Olá, meus queridos! O tema de hoje é simplesmente um tema de geografia, atualidades e um tema de redação. Então, essa aula de hoje está imperdível. Se inscreva no nosso canal, desde já eu já vou começar falando isso, e compartilhe esse conteúdo para as pessoas que você sabe que vai fazer algum concurso público e que pode enfrentar o desafio de escrever uma redação sobre esse tema. Vamos lá! Hoje a gente vai falar de mobilidade urbana. A mobilidade urbana é um tema que só ganhou força nos últimos 10 anos, né? Todo ano são publicadas listas e listas e listas de temas possíveis para você escrever numa redação de concurso público, seja Enem, vestibular, carreiras militares, né? Então você dá aquela buscada lá no Google, tipo 20 top temas, 10 top temas, 5 top temas, e nos últimos 10 anos, esse tema, mobilidade urbana, só ganhou força nessas listas, já foi colocado em algumas instituições e continua aí sendo um tema relevante. Por que isso? Vamos explicar. Acredito eu que o ponto de partida para esse tema ganhar força nesses últimos tempos tenha sido os tão famosos movimentos sociais de 2013. Esse contexto é um contexto onde vem à tona também um conceito que é o conceito de cyberativismo. Isso já dá um outro vídeo também que a gente pode fazer futuramente, que é, traduzindo esse termo, cyberativismo, o poder das redes sociais. Esse ano veio à tona um raciocínio do quanto a rede social ela é poderosa para alterar questões em uma sociedade. O contexto é o seguinte: São Paulo, a cidade que é uma referência enquanto uma importante metrópole da América Latina, verifica uma situação de reajuste na passagem de ônibus, né? E é um transporte para muitos moradores da capital São Paulo, trabalhadores, a famosa classe trabalhadora é que usa esse meio de transporte, e com esse reajuste eles acabaram criando uma hashtag que ficou conhecida e viralizou, né? Não é só 20 centavos. E uma outra que é vem pra rua, né? Isso, utilizando nas redes sociais, viralizou e foi considerado historicamente o grande movimento, se não o maior movimento já ocorrido no Brasil, a maior mobilização aí desse segmento, e trouxe à tona uma reivindicação que não é apenas o preço do valor da passagem de ônibus em uma cidade brasileira, mas veio à tona, além da questão do preço, as condições dos meios de transportes dos brasileiros. Veio à tona como é esse ônibus, qual a qualidade desse ônibus, quanto tempo essa pessoa espera por esse ônibus, que mora em metrópoles como Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né, São Paulo, não vou dizer nem cidades interioranas, mas o caos é muito maior, sobretudo nas grandes cidades. Então, o ponto de partida é esse aqui. Eu estou fazendo questão de detalhar isso, porque isso aqui, se você for escrever um texto, já é uma alusão histórica. É o que os professores de redação chamam de repertório de alusão histórica. Isso mostra que você domina um tema, que você conhece a temática e que você está sabendo do que você está falando, tá? Então, o que é a mobilidade? Por que a gente teria hashtags queremos mobilidade, vem para a rua, não é só 20 centavos. Pedir por mobilidade é pedir pelo quê mesmo? Né? Então, esse conceito de mobilidade diz respeito à facilidade de circulação de pessoas e mercadorias. Então, se eu tenho um grupo social que pede por mobilidade urbana, é porque tem dificuldades de ir e vir, ou está reclamando do preço, né, para se deslocar. O custo de vida, isso é com base em estudos, não é eu que estou achando isso. O custo de vida do Brasil, do brasileiro, é um custo elevado.
Então, a classe trabalhadora, ela sente isso no bolso, né? Até chegar ao seu posto de trabalho, muito brasileiro pega uma condução, duas conduções, um ônibus e 2 metrôs. Então, ele gasta muito tempo para fazer isso e ele passa por situações constrangedoras, ônibus cheios, por vezes sujos. Existe também, né, denúncias, reclamações, depoimentos de mulheres, até mesmo da questão de experiências de assédio nesses fluxos, nessas idas e vindas, né? Tem até mobilizações para que tenha metrôs, né, e vagões separados para homens e para mulheres, para que a mulher possa fazer ali aquele deslocamento em paz, sem pensar na possibilidade de que vai viver um assédio ali com o ônibus lotado e por aí vai. Outro repertório que é a alusão histórica. Qual é o histórico da matriz de transportes brasileira? Como que a gente se tornou um país que prioriza tanto o transporte rodoviário e o transporte na versão individualizada, né? A cultura do transporte individual. Para entender isso, a gente recorre à famosa política rodoviarista do governo de JK. JK é um homem que vai entrar para a história como uma personalidade do século XX que defende a política industrializante, a política dos 50 anos em 5. JK, ele tem essa logo, eu vou desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Mas para isso tem estratégias controversas, uma política industrializante, mas tem a influência política internacional para uma política chamada de rodoviarista. Ou seja, traduzindo isso, significa substituir uma antiga política, uma antiga matriz que antecedeu a isso aí, que já priorizou o transporte ferroviário. Sim, o Brasil tem uma história onde já priorizou o transporte ferroviário, acredite nisso, e que depois transitou para o rodoviário. Esse transporte rodoviário, se a gente for pensar com a fundamentação teórica dos estudos da geografia urbana, há desvantagens, porque a rodovia ela é mais cara para instalar e é mais cara para manter. Né? Isso estou me referindo ao governo ou à empresa que vai criar essa infraestrutura. E também para o condutor que tem um carro, uma moto, um caminhão, né? Viver num país, numa cidade, num estado que prioriza o modelo rodoviarista é ter um custo de vida mais alto. Então tem um raciocínio dentro dessa manifestação de 2013 que diz: país rico não é um país onde todo mundo tem carro. País rico é um país onde o cidadão tem transporte coletivo de qualidade. E quando a gente vai estudar a geografia urbana em outros países, a gente percebe que... O que a gente percebe? A gente percebe que a fluidez é a existência de países onde há muitas outras pessoas em outras partes do mundo, como na Europa Ocidental, onde a gente tem cidadãos com um poder aquisitivo muito superior ao de muitos brasileiros que não têm um carro próprio, porque tem um metrô de qualidade, porque tem uma diversidade, uma matriz de transportes equilibrada e não precisa ficar refém dessa cultura do transporte individual. Isso encarece o custo de vida, isso gera um custo de vida alto, inclusive para o trabalhador assalariado, que começa a trabalhar na vida e no seu primeiro ano de trabalho, no seu primeiro mês de trabalho, ele diz: eu quero financiar um carro, uma moto, e ele já vai agregar um endividamento aí. Possibilidade de intervenção. Meu Deus, essa aula está perfeita para quem quer escrever uma redação nos moldes do que o Enem pede. O Enem pede uma redação e os moldes, né, as normas da redação para o Enem, ela pede uma intervenção para aquele tema no final do texto, no parágrafo de conclusão. Uma possível intervenção para esse tema é, primeiro, você pensar que a solução não é para você, uma pessoa, é uma solução para um coletivo. Então, ainda que eu tenha um carro, ou você tenha um carro, você também pode
mesmo assim, defender o quão é relevante o transporte coletivo. Um transporte coletivo de qualidade, como ônibus, metrô. Defender também as ciclovias, né, que é uma opção muito interessante. A bicicleta é um meio de transporte muito utilizado em muitas cidades e países, mas não basta você ter a bicicleta. O ciclista, quando compra uma bicicleta, ele esbarra na seguinte limitação em muitas cidades do mundo, que é por onde eu vou, né? Então, quando existe uma estrutura, uma faixa discriminada para a ciclovia, isso faz toda a diferença, né? Então, isso aqui são possíveis intervenções. Esse tema, ele ganhou tanta força nos últimos anos que existe o tema de redação mobilidade urbana e existe o tema de redação mobilidade urbana sustentável, mas isso já daria um outro vídeo. Eu, sinceramente, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Deixe nos seus comentários, valeu a pena assistir esse tema de hoje? Te acrescentou conhecimento? Tá gostando? Tá acompanhando o nosso canal? Um beijo grande e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!